o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que os juros no Brasil não voltarão ao nível que estava, ao nível que eram antes da pandemia, né, o nível pré-pandemia. Segundo o ex-presidente do Banco Central, o país, abre aspas, teve maior esforço humanitário fiscal da história durante o isolamento, fecha aspas. Então, teve o maior tipo de ajuda, a maior ajuda humanitária possível no mundo inteiro, né, o famoso auxílio emergencial, mas hoje os juros não voltarão ao nível pré-pandêmico. Segundo ele, também as taxas de juros globais e domésticas permanecerão estruturalmente mais elevadas, uma declaração que ocorre em meio a pressões do governo Lula para a redução da taxa Selic, que está atualmente a Selic em 14,25% ao ano. Então, Campos Neto explicou que a Selic tão alta vai permanecer um patamar ainda elevado. Campos Neto citou diversos fatores para sua projeção, incluindo o aumento da dívida pública e incertezas fiscais no cenário brasileiro. O presidente do Banco Central também mencionou que bancos centrais de todo o mundo têm revisado suas estimativas de juros neutros para cima. Rodrigo Constantino, juros elevados no Brasil por mais tempo. Temos também o Fundo Monetário Internacional, que já está prevendo uma desaceleração ou até recessão no Brasil no segundo semestre desse ano, e o Lula chamando a diretora-geral do FMI de mulherzinha, né? Temos até o cara do TCU dizendo que o país já quebrou, e o Armínio Fraga agora defendendo o congelamento de salário mínimo por 6 anos. Esse é o pacote que temos aí, né? Olha, taxa de juros não é uma decisão de voluntarismo político, não é uma decisão de o que o presidente do Banco Central gostaria que fosse, né? E tampouco deveríamos olhar a taxa nominal. Quando fala 14%, uma das maiores taxas do mundo, a gente tem que olhar a taxa real, né? Óbvio, a taxa de juros descontada a inflação, e a inflação verdadeira, não aquela que leva um tapa do maquiador oficial. E por que não é um preço, o preço do capital, que é a taxa de juros na prática, por que não é um preço que pode ser definido pelo bel prazer do político, do mandatário, né? Porque imagina o que aconteceria se você colocasse a taxa de juros, a Selic, a 5%, mais baixo que a inflação, né? Ora, é óbvio que ninguém ia manter R$1 no Brasil, porque você está queimando dinheiro, quem tem poupança, você ia mandar dinheiro para render a mesma coisa ou até mais, né, em lugares muito mais seguros, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista histórico, e por aí vai. Então é uma coisa meio óbvia para qualquer economista, né? Mas no Brasil a gente ainda vive nessa crença, nessa ladainha, para ser mais exato, que o PT ajuda a divulgar, que o próprio Lula ajuda a divulgar, de que a taxa de juros é uma questão de capricho do presidente do Banco Central. E ele colocou o Galípolo lá para isso, para servir a agenda política. Se ele vai ou não aderir a isso, o tempo vai dizer, mas ninguém no mercado acredita que ele tem a mesma firmeza para ser técnico e dizer não aos caprichos do Lula que o próprio Campos Neto. Então, aumentou o risco de voluntarismo no Banco Central. E a gente tem também que avaliar a fotografia e filme. A fotografia do país é péssima. O endividamento, 76% do PIB, é muito ruim para país emergente, mas o filme é ainda pior. Porque o filme é um governo perdulário que não consegue aprovar uma reforma, agora está dizendo que por conta da agenda da anistia, está querendo rifar do governo qualquer um que votar a favor da anistia. Leia-se, Centrão. Como é que passa alguma coisa? Bom, até melhor não passar, né? Porque é só projeto ruim. Mas não tem governabilidade, é um governo perdulário, gastador. O projeto de poder do PT, o projeto de governo do PT não existe, é um projeto de poder. Então, os mercados antecipam. O mercado não é um sujeito com cartola e charuto na boca. É um processo dinâmico, envolvendo milhares e milhares de agentes, nacionais e internacionais. Todo mundo sabe fazer conta ali. Então, as pessoas estão olhando e falando assim, ó, ferrou. O governo brasileiro está na beira do abismo, e o que diz o Lula? Vamos fazer a coisa certa, dar um passo à frente, né? Não é um prognóstico muito positivo. Pois é, Consta, você citou o Armínio Fraga, que sempre lá nessa Brazil Conference, por que quiser, essa turma adora uma conferência em inglês, né? Assim, turma
turma da esquerda ou do centro-esquerda adora falar do Brasil fora do Brasil, né? Por que eles vão fazer isso num auditório cheio aqui no Brasil? Mas, enfim, o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, defendeu um plano fiscal que inclui congelar o salário mínimo por 6 anos. A proposta também prevê cortes de gastos tributários, como benefícios fiscais para setores específicos e isenções de impostos para determinados grupos. Fraga argumentou que a combinação do congelamento do mínimo e da redução de subsídios economizaria até 70 bilhões por ano para os cofres públicos. O economista defendeu ainda a revisão do abono salarial e outras despesas obrigatórias vinculadas ao salário mínimo. O plano foi apresentado durante a Brazil Conference e gerou polêmica por priorizar cortes que afetam principalmente trabalhadores de baixa renda. Deputado Salles, o Armínio Fraga ficará eternizado por ter votado e apoiado Lula em 2022 e depois por ter feito aquela famosa entrevista onde disse: eu votei no Lula, mas agora estou com medo. Como é possível que um economista, ex-presidente do Banco Central, apoie um partido que sempre aumentou de forma real o salário mínimo e 2 anos e meio depois faça uma proposta para congelar por 6 anos, ou seja, para 1 mandato e meio, quase 2 mandatos presidenciais, o mesmo salário mínimo? Eu acho que o deputado está sem som. Pronto, vamos lá. Tem uma fatia do pessoal do mercado financeiro, principalmente esses que têm meio um complexo de fazer de conta que são nova-iorquinos, né, que são muito sofisticados, que vivem essa vida da esquerda caviar nova-iorquina, que é bilionária, cobra juros até do cachorro, mas, por outro lado, financia um monte de coisa de filantropia, e de artes, e de cultura, e de ópera, e de não sei das quantas. Aliás, um deles é esse aí que foi citado mais cedo pelo Galante, que é o pessoal lá do BlackRock, o cara falando, não, vai tirar o canal do Panamá da China e vai entregar para o BlackRock. É a mesma merda, porque esse pessoal com o BlackRock financia tudo que não presta no mundo inteiro, né? Você junta a eles, o Jorge Paulo Lema, os Soros, essa turma toda, esses caras só financiam coisa que não presta, né? Coisa que é para acabar com a humanidade, acabar com a família, acabar com tudo que é fundamento de uma sociedade orgânica e cristã. Mas, de todo modo, o que acontece na prática, né? Esse pessoal, eles têm um problema cognitivo. Eles ganham tanto dinheiro com os juros, com o mercado financeiro, com tudo, que aí depois ele fica com peso na consciência, né? Você pega aqueles caras lá, aqueles irmãos Moreira Salles, lá que fizeram aquele Ainda Estou Aqui, sei lá o nome daquela merda. O cara pega esse negócio e faz uma... viaja na maionese, aí o cara volta para casa e fala assim, puxa, mas eu tenho 2 bilhões de reais, tudo que eu cobrei juros, expulsei velhinha de casa, retomei carro que estava com a parcela atrasada de viúva, eu expulsei criança menor de idade do apartamento financiado pelo pai, porque o cara... Quer dizer, os caras não têm coração nenhum. Só que depois, né, vai para o Brasil Conference, vai para essas reuniões com a esquerda caviar nova-iorquina ou de Boston, né, Harvard e companhia, e resolve falar essas besteiras. Esse pessoal deveria virar justamente para esse monte de empresários, entre aspas, né, que ficam ricos nos governos do PT, você está vendo agora esse caso aí do Banco Master e vários outros, essa turma toda fica fazendo esquema com o governo, conseguindo, por exemplo, contas de fundos de pensão, de empresas estatais, de tantas outras benesses que só conseguem porque são amigos dos petistas da situação, e a sociedade brasileira paga a conta. Aí depois vem com esse discursinho todo, não estou dizendo que não tenha bons banqueiros e boas iniciativas, tem muita gente boa, mas... tem uma parcela ruidosa dessa turma aí do mercado financeiro esquerda caviar, muitos inclusive do Rio de Janeiro, aí conterrâneos do nosso queridíssimo Rodrigo Constantino. Eu não sei o que acontece com essa cariocada do mercado financeiro, que os caras têm essa coisa assim, pô, sou do Leblon, Ipanema, gosto de escutar o Chico Buarque aqui com o meu vinho francês e tal, aqui um charuto, meu jatinho. Porra, o Brasil que se foda, porra, eu tô ganhando pra caramba. Os caras têm esse comportamento, infelizmente essa é a realidade.
Então, o Armínio Fraga e Companhia Limitada fizeram isso, né? Jogaram o Brasil aos leões, devem ter ganho muito dinheiro operando dólar, juros e bolsa aí contra o Brasil, e agora vem com esse papinho furado de controlar, chama salário mínimo, como se fosse esse o problema do Brasil. O problema do Brasil são os boca grande, que estão junto ao governo, comendo bilhões do tesouro e do dinheiro de quem paga imposto de renda na fonte. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.